Direito Previdenciário. Neste vídeo você vai aprender sobre o Plano de Benefícios da Previdência Social, assunto tratado no segundo título da Lei 8.123, de 24 de julho de 1991. É o artigo 9º, que traz um capítulo único sobre os regimes de previdência social. Também entramos no terceiro título da Lei 8.123, que trata sobre o regime geral de previdência social e começa com os beneficiários. Vai do 10º ao 15º artigo, com parágrafos, incisos e alíneas. Título 2. Do Plano de Benefícios da Previdência Social. Capítulo único. Dos regimes de previdência social. Artigo 9º. A Previdência Social compreende: primeiro, o regime geral de previdência social. Segundo, o regime facultativo complementar de previdência social. Parágrafo 1º. O regime geral de previdência social, RGPS, garante a cobertura de todas as situações expressas no artigo 1º desta lei, exceto as de desemprego involuntário, objeto de lei específica, e de aposentadoria por tempo de contribuição para o trabalhador, de que trata o segundo parágrafo do artigo 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Redação dada pela Lei Complementar nº 123, de 2006. Parágrafo 2º. O regime facultativo complementar de previdência social será objeto de lei específica. Título 3º. Do regime geral de previdência social. Capítulo 1. Dos beneficiários. 10º artigo. Os beneficiários do regime geral de previdência social classificam-se como segurados e dependentes, nos termos das seções 1 e 2 deste capítulo. Seção 1. Dos segurados. 11º artigo. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Redação dada pela Lei nº 8.647, de 1993. Primeiro, como empregado. A. Aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. B. Aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, presta serviço para atender à necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas. C. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior. D. Aquele que presta serviço no Brasil à missão diplomática ou à repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a elas subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o não brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular. E o brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, em organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado na forma da legislação vigente do país do domicílio. F. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertença à empresa brasileira de capital nacional. A linha G. O servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, autarquias, inclusive em regime especial,
e fundações públicas federais, incluída pela Lei nº 8.647, de 1993. H. O exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social, incluído pela Lei nº 9.506, de 1997. E o empregado de organismos oficial, internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social, incluída pela Lei 9.876, de 26/11 de 1999. J. O exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social, incluído pela Lei nº 10.887, de 2004. Inciso 2º. Como empregado doméstico, aquele que presta serviço de natureza contínua à pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos. A. A pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 módulos fiscais, ou quando em área igual ou inferior a 4 módulos fiscais, ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos, ou ainda nas hipóteses dos parágrafos 9º e 10º deste artigo. Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008. B. A pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral, garimpo, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua. Redação dada pela Lei 9.876, de 26/11 de 99. C. O ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. Redação dada pela Lei nº 10.403, de 8/1 de 2002. D. Foi revogado pela Lei 9.876, de 26/11 de 1999. E. O brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. Redação dada pela Lei 9.876, de 26/11 de 99. F. O titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração, incluída pela Lei nº 9.876, de 26/11 de 99. G. Quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego, incluído pela Lei nº 9.876, de 26/11 de 99. H. A pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não, incluído pela Lei 9.876, de 26/11 de 99. Sexto, como trabalhador avulso, quem presta, sem vínculo empregatício, serviço de natureza urbana ou rural definidos no regulamento. Sétimo, como segurado especial, a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de
Redação dada pela Lei nº 11.718 de 2008. A. Produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro ortogados, comodatário ou arrendatários rurais que explore a atividade, incluído pela Lei nº 11.718 de 2008. Primeiro, agropecuária em área de até 4 módulos fiscais, incluído pela Lei 11.718 de 2008. Segundo, de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso 12 do caput do artigo 2º da Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida, incluído pela Lei 11.718 de 2008. Pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida, incluído pela Lei nº 11.718 de 2008. Cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas A e B deste inciso, que comprovadamente trabalhem com o grupo familiar respectivo, incluído pela Lei nº 11.718 de 2008. Parágrafo 1º. Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Redação dada pela Lei nº 11.718 de 2008. Parágrafo 2º. Todo aquele que exercer, concomitantemente, mais de uma atividade remunerada sujeita ao regime geral de previdência social é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas. Parágrafo 3º. O aposentado pelo regime geral de previdência social, RGPS, que estiver exercendo ou que quer voltar a exercer a atividade abrangida por este regime, é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para fins de custeio da Seguridade Social, incluído pela Lei nº 9.032, de 1995. Parágrafo 4º. O dirigente sindical mantém, durante o exercício do mandato eletivo, o mesmo enquadramento no Regime Geral de Previdência Social, RGPS, de antes da investidura, incluído pela Lei nº 9.528, de 1997. Parágrafo 5º. Aplica-se o disposto na linha G do inciso 1 do caput ao ocupante de cargo de ministro de Estado, de secretário estadual, distrital ou municipal, sem vínculo efetivo com a União, Estados, Distrito Federal e municípios, suas autarquias, ainda que em regime especial, e fundações, incluído pela Lei 9.876, de 26/11 de 99. Parágrafo 6º. Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 anos ou os a estes equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. Parágrafo 7º. O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou de trabalhador que trata a linha G do inciso 5 do caput, a razão de no máximo 120 pessoas por dia no ano civil, em períodos corridos e intercalados, ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho, não sendo computado nesse prazo o período de afastamento, em decorrência da percepção de auxílio-doença. Redação dada pela Lei nº 12.873, de 2013.
Parágrafo 8º. Não descaracteriza a condição de segurado especial. Primeiro, a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50% de imóvel rural cuja área total não seja superior a 4 módulos fiscais, desde que o outorgante e o outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou em regime de economia familiar, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. Segundo, a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive como hospedagem, por não mais de 120 dias ao ano, incluída pela Lei nº 11.718, de 2008. Terceiro, a participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classicista a que seja associado em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar, incluído pela Lei 11.718, de 2008. Quarto, ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tenha algum componente que seja beneficiário de Programa Assistencial Oficial de Governo, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. Quinto, a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do 11º parágrafo do artigo 25 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. Sexto, a associação em cooperativa agropecuária ou de crédito rural. Sétimo, a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, sobre o produto das atividades desenvolvidas nos termos do 12º parágrafo. Parágrafo 9º. Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possui outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de: primeiro, benefício de pensão por morte, auxílio acidente ou auxílio reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência Social, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. Segundo, benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar instituído nos termos do inciso 4º do parágrafo 8º deste artigo. Terceiro, exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no 13º parágrafo do artigo 12 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, redação dada pela Lei nº 12.873, de 2013. Quarto, exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais, incluído pela Lei 11.718, de 2008. Quinto, exercício de mandato de vereador do município, em que desenvolve a atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída, exclusivamente por segurados especiais, observado o disposto no 13º parágrafo do artigo 12 da Lei 8.212, de 24 de julho de 91, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. Sexto, parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no primeiro inciso do 8º parágrafo deste artigo, incluído pela Lei 11.718, de 2008. Sétimo, atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada a matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. Oitavo, a atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social.
incluído pela Lei 11.718, de 2008. Parágrafo 10º. O segurado especial fica excluído dessa categoria. Primeiro, a contar do primeiro dia do mês em que deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso 7º do caput desse artigo, sem prejuízo do disposto no artigo 15 desta lei, ou exceder qualquer dos limites estabelecidos no inciso 1º do 8º parágrafo deste artigo, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. Enquadrar-se em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do regime geral de previdência social, ressalvado o disposto nos incisos 3, 4, 7 e 8 do 9º parágrafo e 2º parágrafo, sem prejuízo do disposto no artigo 15, redação dada pela Lei nº 12.873, de 2013, tornar-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário, redação dada pela Lei 12.873, de 2013. Participar de sociedade empresária, de sociedade simples, como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada, em desacordo com as limitações impostas pelo 12º parágrafo, incluído pela Lei nº 12.873, de 2013. 2. A contar do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência, quando o grupo familiar a que pertence exceder o limite de utilização de terceiros na exploração da atividade a que se refere o 7º parágrafo desse artigo, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. Dias em atividades remunerada, estabelecidos no inciso 3º do 9º parágrafo deste artigo, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. Dias de hospedagem a que se refere o inciso 2 do parágrafo 8º deste artigo, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. 11º parágrafo. Aplica-se o disposto na linha A do inciso 5º do caput deste artigo ao cônjuge ou companheiro do produtor que participe da atividade rural por este explorada. 12º parágrafo. A participação do segurado especial em sociedade empresária, em sociedade simples, como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada de objeto ou âmbito agrícola, agroindustrial ou agroturístico, considerada microempresa nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não o exclui de tal categoria previdenciária, desde que mantido o exercício da sua atividade rural na forma do inciso 7º do caput e do 1º parágrafo. A pessoa jurídica componha-se apenas de segurados de igual natureza e cedia-se no mesmo município ou em município limítrofe, aquele em que eles desenvolvam as suas atividades, incluído pela Lei 12.873, de 2013. O 13º parágrafo foi vetado. Artigo 12. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, bem como o das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do regime geral de previdência social, consubstanciado nesta lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social. Redação dada pela Lei 9.876, de 26 de 11 de 99. Parágrafo 1º. Caso o servidor ou militar venha a exercer, concomitantemente, uma ou mais atividades abrangidas pelo regime geral de previdência social, tornar-se-ão segurados obrigatórios em relação a essas atividades. Parágrafo 2º. Caso o servidor ou o militar, amparados por regime próprio de previdência social, sejam requisitados para outro órgão ou entidade cujo regime previdenciário não permita a filiação, nessa condição, permanecerão vinculados ao regime de origem, obedecidas as regras que
que cada ente estabeleça acerca de sua contribuição, incluído pela Lei nº 9.876, de 26/11/99. Artigo 13. É assegurado facultativo o maior de 14 anos que se filiar ao regime geral de previdência social, mediante contribuição, desde que não incluído nas disposições do artigo 11. Artigo 14. Consideram-se empresa a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional. Segundo, empregador doméstico, a pessoa ou família que admite a seu serviço, sem finalidade lucrativa, empregado doméstico. Parágrafo único. Equiparam-se à empresa, para os efeitos desta lei, o contribuinte individual e a pessoa física na condição de proprietário ou dono de obra de construção civil, em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a repartição consular de carreiras estrangeiras, redação dada pela Lei nº 13.202, de 2015. Artigo 15. Mantém a qualidade de segurado, independente de contribuições. Primeiro, sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício. Segundo, até 12 meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração. Terceiro, até 12 meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória. Quarto, até 12 meses após o livramento, o segurado retido ou recluso. Quinto, até 3 meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar. Sexto, até 6 meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo. Parágrafo 1º. O prazo do inciso 2º será prorrogado para até 24 meses se o segurado já tiver pago mais de 120 contribuições mensais, sem interrupção, que acarrete a perda da qualidade de segurado. Parágrafo 2º. Os prazos do inciso 2º ou do parágrafo 1º serão acrescidos de 12 meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Parágrafo 3º. Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social. Parágrafo 4º. A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no plano de custeio da Seguridade Social, para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.